Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Somar e Aprender Matemática com o professor Lucas Almeida. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, basta clicar no link abaixo e se inscreva. Toda semana tem vídeo novo sobre matemática. Além disso, se gostar do nosso conteúdo, deixe aquele joinha que será muito bem-vindo. No nosso vídeo de hoje, traremos um assunto muito importante, principalmente para os estudantes do estado de Minas Gerais. Como vocês sabem, estamos passando por um momento muito complicado com relação à pandemia do coronavírus. Cada estado está adotando sua metodologia para implementar a melhor forma de ensino para os seus estudantes. O estado de Minas Gerais implementou o que ele está chamando de estudo tutorado, na qual existem várias ferramentas que os alunos podem acessar para estar tendo acesso ao ensino. Uma das ferramentas é o Plano de Estudo Tutorado, também chamado de PET. Nele, o aluno recebe materiais no formato de PDF que podem ser acessados tanto pelo smartphone quanto pelo computador ou serem impressos, contendo materiais sobre todas as disciplinas, por exemplo, matemática, português, geografia, história, dentre outras. Neste PET estarão contemplados conteúdos para 4 semanas de estudo. Geralmente, a primeira semana é uma semana mais introdutória, as demais semanas são atividades mais pontuais. Desta forma, estamos inaugurando uma nova série no canal. A série contará com 3 vídeos semanais, onde cada vídeo estaremos resolvendo os respectivos PETs da semana. Para iniciarmos, estaremos postando plano de estudo tutorado referente à primeira semana, do primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio esta semana. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com o conteúdo de matemática para o segundo ano do ensino médio, com base no plano de estudo tutorado do estado de Minas Gerais, tá certo? E a semana que a gente vai trabalhar é a semana 1, que é uma semana mais introdutória. Então está exposto aqui, a primeira parte do PET de matemática. Nessa primeira parte, ela vem aqui algumas orientações para os pais ou responsáveis, dica para os alunos e algumas informações para os alunos saberem mais, que eles estão chamando de saber mais, tá? Então é imprescindível que os alunos, pais ou responsáveis, leiam esse material, porque é aqui que vai orientar todo o estudo. Joia? O professor, ele também vai estar orientando o aluno, mas é imprescindível que os familiares também tenham conhecimento sobre o plano de estudo para orientar os seus filhos. Então, hoje nós vamos trabalhar com o eixo temático números, contagem e análise de dados. E o tema vai ser contagem. E um dos seus tópicos vai ser o princípio multiplicativo. O objetivo é que a gente resolva problemas utilizando o princípio multiplicativo, relacionando com o conteúdo de análise combinatória. É importante destacar que esse conteúdo também se relaciona com a área de biologia e a área de artes. Então, logo no início, o plano de estudo nos mostra uma imagem e pede para a gente observar. Tem uma bonequinha aqui que ele chama de Roberta, e ela está pensativa, pensando em qual roupa ela vai usar para sair hoje, Então, observe que no desenho ela tem aí 2 roupas para a parte de baixo, que parece ser uma saia e um short, e 3 opções de roupas para a parte de cima. Joia? Então, para a gente começar, pede para observar a imagem, não é isso? E aí fala o seguinte: você já passou por essa situação? Eu acredito que a maioria de nós já tenham passado por essa situação, não é? Principalmente vocês agora que estão aí nessa fase de juventude, e aí gosta de sair, gosta de se divertir com os amigos. Então, imagino que toda hora que vocês vão sair, vocês pensam em que roupa vocês vão usar. A letra B pergunta assim, qual é o número máximo de possibilidades que você consegue montar um look com as roupas que a bonequinha Roberta tem sem repetir? Então, olha que legal. Então, pergunta quais são as possibilidades que a Roberta tem sem repetir os looks. Então, é importante que vocês façam essa reflexão antes da gente continuar, tá bom? Se vocês não fizeram ainda, dá uma pausa no vídeo aí, para a gente poder dar prosseguimento. E aí fala o seguinte: no nosso dia a dia, estamos acostumados a nos deparar com situações como o exemplo citado sem percebermos. Então, isso é verdade. Então, o tempo inteiro, a gente está fazendo escolhas, está analisando possibilidades
muitas vezes sem nem nos darmos conta, né? Por exemplo, ele fala aí, quantos dias falta para o meu aniversário, né? Ou quantas horas falta para a hora do almoço? Então, o tempo inteiro a gente está lidando com números. Então, olha só, no número 2 já tenta, né, focar um pouco mais o estudo. E aí pergunta, você já ouviu falar em análise combinatória? Então, muitos de vocês talvez não, né? Mas se geralmente o conteúdo de análise combinatória, né, ele é visto em algumas redes de ensino no segundo ano ou no terceiro ano, dependendo da escolha da rede de ensino. Mas em Minas Gerais a gente vê no segundo ano do ensino médio. Então, se vocês nunca ouviram falar de análise combinatória, eu aconselho, né, além de estudarem o material que está aqui no PET e o que a gente está comentando aqui no vídeo, façam buscas na internet pesquisando o tema, porque é um tema muito interessante, tá joia? Então, a questão 3 fala o seguinte, o que você entende sobre análise combinatória? Então, a partir dessa reflexão, né, dessa busca que você fez aí, é importante agora você se né, perguntar o que você entende sobre análise combinatória. Bom, análise combinatória, como a gente vai ver, é a área da matemática que estuda as situações problemas envolvendo a contagem na ocorrência de um determinado evento, sem a necessidade de citarmos todas as possibilidades. Porque nesse caso, igual o de Roberta, aí, ela tem poucas opções ou poucas possibilidades. Ela tem 2 roupas para a parte de baixo e 3 roupas para a parte de cima. Então, é fácil você analisar, né, quantas são as possibilidades dela apenas agrupando essas possibilidades. No entanto, se a Roberta tivesse, não sei, 20 partes de baixo e 30 partes de cima, então quantas seria essa possibilidade? Já ficaria mais difícil de você visualizar. Mas ainda assim, né, usando alguns princípios da análise combinatória, a gente conseguiria resolver esses problemas sem necessariamente citar ou representar todas as possibilidades. Então vamos lá. Olha só o caso de Roberta, como é que ficaria se eu fizesse o que a gente chama de diagrama de árvore. Nesse ponto, é importante que, se você não souber o que é um diagrama de árvore, né, eu aconselho vocês a darem uma pesquisada aí na internet para verem o que consiste esse diagrama de árvore. Mas ele nada mais é do que você dispor, né, as possibilidades fazendo ligações entre elas. Então, olha só aqui no nosso exemplo, como ficaria, né, o diagrama de árvore aqui da Roberta. Como eu disse, a Roberta ela tem 2 opções na parte de baixo, não é isso? E 3 opções na parte de cima. Então, com essa roupa de baixo aqui que está parecendo uma saia, né, ela pode, né, fazer combinação com as 3 partes de cima. E isso vai dar para ela, né, um look, 2 looks, 3 looks. Tá joia? E observa que se ela alternar essa parte de baixo, né, ela vai ter novamente mais 3 possibilidades de look, não é isso? Então, olha só. Ela vai ter um 4º look, né, mantendo a blusa aqui e alterando a parte de baixo. Ela vai ter um 5º look, né, alterando a blusa aqui de manga comprida. E ela vai ter aqui mais um 6º look. Então, em resumo, né, tendo 2 peças de roupa para a parte de baixo e 3 peças de roupa para a parte de cima, Roberta pode fazer 6 looks, tá joia? Então, esse é um princípio que a gente chama de princípio multiplicativo, né? Pois ela tem 2 opções para a primeira escolha, né? E 3 opções para a segunda escolha. Então, se a gente multiplicar aí essas 2 opções, né, a gente vai ter 6 possibilidades, tá? Mais para frente a gente vai aprofundar melhor no que seria esse princípio multiplicativo. Então, como a gente disse, né, a Roberta tem que decidir entre 6 possibilidades das que ela tem, né, para se vestir. Na atividade 4, ela começa assim, agora é com você. Monte seu look e descubra o seu estilo. Então, nessa atividade, você vai escolher quais são as peças de roupas que você vai usar. Então, ela sugere que você tenha um look com, no mínimo, né, para formar seus looks, 3 calças, que podem ser saias, shorts, né, ou cada uma delas, 4 blusas, 2 sapatos ou sandálias e 2 acessórios. Um exemplo de acessório para menino poderia ser um boné, não é isso? E para menina poderia ser, por exemplo, pulseiras ou brincos, né? Mas aí é o gosto de cada um, tá? Então, com essas peças escolhidas, né, a letra B pede o seguinte, monte o diagrama da árvore para descobrir quantas possibilidades diferentes você consegue vestir, sem repetir com suas escolhas. Então, olha só,
Então, com essas possibilidades que a gente tem aqui agora, ó, a ideia é fazer diagrama da árvore, né? Igualzinho a gente fez aqui esse diagrama para a bonequinha Roberta. Só que observe que para fazer o diagrama, não necessariamente, né, eu preciso fazer o desenho das figuras, né? Eu posso fazer símbolos para representar essas minhas opções. Por exemplo, olha só, então a gente tem aqui como opção, ó, 3 calças. As calças eu vou chamar então de C. Já as blusas, né, eu tenho 4 opções. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 4 opções de blusa. Eu vou chamar isso aqui de B. Tenho 2 opções de sapatos ou sandálias e tenho mais 2 opções de algum acessório do meu gosto. Bom, agora que eu já estabeleci quais vão ser meus símbolos aqui para calça, blusa, saia e acessório, eu vou tentar montar aqui agora o diagrama, né, da árvore. Então, eu vou colocar aqui primeiro, ó, a minha calça. Tá? Então, eu vou escolher primeiro a minha calça, que eu estou chamando de calça 1. Joia? Agora, com a calça 1 escolhida, eu posso escolher as minhas blusas, né? As minhas possibilidades de blusas. Então, eu tenho, ó, perceba, a blusa 1, eu posso ter uma blusa 2, eu posso ter aqui, ó, uma blusa 3, ou eu também posso ter, ó, uma blusa 4. Então, eu vou chamar isso daqui, ó, de B1, de B2, né, que são as blusas, de B3 e de B4, que são as minhas blusas. Bom, escolhi as minhas blusas, agora eu posso escolher os meus calçados, né, os sapatos ou sandálias. Então, para cada uma das escolhas que eu fiz para a blusa, né, eu posso escolher agora, ó, 2 calçados. Essa minha blusa, eu posso escolher um calçado, 2 calçados. Então, eu vou chamar esse de sapato 1, sapato 2. Da mesma forma, aqui eu posso escolher o meu sapato 1 e o meu sapato 2. Sapato 1 e o meu sapato 2. Eu vou ter, então, aqui, para a minha blusa 4, eu tenho sapato 1 ou sapato 2. Meu S1 e o meu S. Agora que eu já defini quem são meus sapatos, eu tenho que distribuir, né, na minha árvore as minhas possibilidades de acessório, tá? Então, eu tenho como possibilidade o meu acessório 1 e o meu acessório 2, tá? Da mesma forma, para esse grupo de escolhas aqui, eu vou ter o meu acessório 1 e o meu acessório 2. Aqui também da mesma forma, ó, vou ter meu acessório 1 e meu acessório 2. Continuando, meu acessório 1, acessório 2. Então, até o último, né, que eu vou ter o meu acessório 1 e o meu acessório 2. Observe, então, que a gente fez aqui o nosso diagrama, né? Então, para a gente saber quantas são as possibilidades, basta agora a gente contar aqui, ó. Então, vamos lá. Quantas são as possibilidades, gente? Ó, eu vou ter uma possibilidade, né? 2 possibilidades, 14, 15, 16 possibilidades, né? Então, ao todo aí, galera, ó, quando eu monto o meu diagrama da árvore, eu tenho 16 possibilidades para fazer. A questão do diagrama de árvore é importante que vocês treinem, não é? Ele é um método para você compreender o que está acontecendo. Por exemplo, aqui agora, nós fizemos o número de possibilidades para apenas uma calça, não foi isso? Mas observe, a quantidade de calças, né, são 3. Então, esse mesmo diagrama aqui, ó, a gente pode fazer ele, né, para a calça 1, para a calça 2, não é isso? E para a calça 3. Então, observe, essas 16 possibilidades aqui, ó, foram apenas para uma calça. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou ter as possibilidades, então, para a calça 1, né, que vai ser esse meu, igual eu representei aqui no meu diagrama, né? Mais as possibilidades que eu tenho para a calça 2, não é isso? Mais as possibilidades que eu tenho para a calça 3. E observe, com cada uma dessas calças aqui, ó, eu posso ter 16 possibilidades, não é isso? Então, eu vou ter 16 mais 16 mais 16, né? Então, ao todo, quantas vão ser as possibilidades, né, que eu vou ter para montar esse look? Ao todo, as possibilidades vão ser 48, ok? Então, esse diagrama que eu fiz aqui, ele foi para apenas
com apenas uma calça, tá certo? Mas você pode fazer no seu caderno ele para todas as 3 calças, tá joia? E aí vocês vão perceber que muitas vezes não é interessante resolver o problema com diagramas, né? Os diagramas, eles auxiliam para a gente enxergar o problema, mas nem sempre é viável utilizá-los para resolver o problema. Às vezes, a gente vai ter que aprender a utilizar outros métodos. Então, a gente vai ter que aprender a utilizar outros métodos, que é o que a gente vai ver a partir das próximas semanas, tá joia? Então, por hoje é isso, né? Esses são os pontos que a gente quer reforçar com vocês. Qualquer dúvida, pode deixar o comentário aí embaixo que a gente vai tentar auxiliá-los. E não se esqueçam, a matemática a gente só aprende fazendo. Então, vamos colocar a mão na massa e aprender matemática.